A Anvisa voltou a pedir proteção policial para integrantes da agência após novas ameaças que são feitas a integrantes da agência. A informação foi encaminhada agora há pouco pela própria Anvisa, que relata um crescente aumento de ameaças a integrantes da Anvisa após a agência aprovar a vacinação de crianças. Ofícios foram encaminhados ao GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, ao Ministro da Justiça, à Procuradoria-Geral da República e também à Polícia Federal. Vale lembrar que, antes da aprovação da vacina para crianças, integrantes da Anvisa já haviam sido ameaçados de morte. E, inclusive, esse pedido agora é reiterando proteção policial aos servidores. E aqui a Anvisa classifica: não é possível afastar, neste momento, que tais servidores sejam alvos de ações covardes e criminosas. Thaís Arbex volta para cá para a gente repercutir, porque ainda mais hoje cedo o presidente Jair Bolsonaro falou que a decisão da Anvisa é inacreditável. Então, reiterando a Anvisa agora, pedido policial de proteção a servidores da agência. Thaís. Dani, acho importante a gente destacar alguns trechos desse ofício que o corpo diretivo da agência mandou a todos esses órgãos: Polícia Federal, Ministério da Justiça e Procuradoria-Geral da República, entre eles. O que eles dizem nesse ofício, Dani? Que na data de ontem, 18 de dezembro, os diretores e os servidores da Anvisa que participaram do comunicado público sobre a vacinação de crianças foram surpreendidos com publicações nas mídias sociais, na internet, de ameaças, intimidações e ofensas por conta da decisão técnica da agência. Esses fatos, diz o ofício encaminhado por eles, aumentaram a preocupação e o receio dos diretores e servidores quanto à sua integridade física e de suas famílias, e geraram evidente apreensão de que atos de violência possam ocorrer a qualquer momento. Eles pedem, aí terminando esse ofício, com urgência, o pedido de proteção policial, não só aos agentes públicos, mas também a todos os seus familiares, Dani. Então, me parece que há uma escalada nas ameaças. Como você bem disse, eles já haviam sido ameaçados no início de novembro. Houve um e-mail ali, uma apuração da Polícia Federal e agora essas ameaças voltam. E me parece que, pelo tom desse ofício enviado pela direção da Anvisa, as ameaças estão mais graves. Ou seja, eles dizem estar, sim, com medo que eles, não só os agentes públicos, mas também seus familiares, possam sofrer violências físicas, Dani. E vale lembrar que essa comunicação, esse pedido de proteção policial, mais uma vez é feito, já foi feito anteriormente e vem, Thaís, depois de uma nota extremamente forte da diretoria da Anvisa, assinado por todos os diretores, pelos 5 diretores e o presidente da agência, repudiando os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao dizer que queria divulgar os nomes de todos esses diretores que aprovaram a vacinação para crianças. Então, agora, o presidente da República também, aqui não há uma citação direta ao presidente, mas agora com esse novo pedido de proteção policial, a gente precisa relembrar, né, Thaís, porque foi uma nota bastante dura, bastante clara e ela, sim, direcionada a Jair Bolsonaro. Dani, é importante que esse comunicado que estou lendo, por isso que estou com a cabeça baixada, ele tem alguns tópicos. E num desses tópicos, eles lembram que, de fato, eles fizeram esse comunicado público no dia 17, indicando a vacinação para crianças de 5 a 11 anos. E aí eles dizem o seguinte: a partir dessa decisão, a decisão de referendar a vacinação para crianças, o senhor presidente da República comunicou pela imprensa que pediu extraoficialmente o nome das pessoas na Anvisa que realizaram a citada aprovação para fins de sua divulgação para a sociedade. E aí eles remetem a notícias divulgadas pela imprensa. Por conta disso, continua
o ofício da Anvisa, a Anvisa emitiu nota pública a respeito das declarações do senhor presidente da República. Então, me parece que, neste momento, para além das ameaças, há também um clima de bastante tensão entre a direção da Anvisa e a presidência da República. Dani, desculpa te cortar, a gente já vinha dizendo isso, que é isso, tem uma escalada. Toda vez que o presidente Jair Bolsonaro faz uma comunicação, ela imediatamente tem uma consequência. E agora a gente está vendo essa consequência em forma de ameaça mais uma vez, Dani. Eu quero puxar esse ponto, Thaís, porque a gente lembra que, por exemplo, Barra Torres, que é o diretor-presidente da Anvisa, foi um nome escolhido por Jair Bolsonaro. Eu queria que você detalhasse hoje como está a relação dos dois, porque em meio a tantas críticas e intimidações do presidente Jair Bolsonaro à Anvisa, o presidente não pode demitir Barra Torres, que chefia a agência nesse momento, porque ele tem mandato. A relação dos dois é bem diferente hoje daquela quando ele foi indicado, Thaís. A gente sempre lembra aqui, Daniel, que antes da indicação, Barra Torres chegou a participar de uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto, não sei se todo mundo vai lembrar, uma manifestação ali no início da pandemia, naquele momento em que a gente vivia ainda um clima bastante tenso de crise entre os poderes. Naquele momento a gente descrevia Barra Torres como um aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. Quase ministro da Saúde, né? Quase um ministro da Saúde e uma pessoa bastante próxima ao presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente pode começar a olhar, a partir da sua indicação e nomeação ali na direção da Anvisa, que a postura técnica de Barra Torres começou e prevalece até hoje. A gente teve mais clareza disso, não sei se você concorda, Daniel, mas no momento em que ele foi prestar o depoimento à CPI da pandemia. Ali ele marcou, ele deixou bastante claro qual era a sua posição. E Barra Torres sempre faz questão de deixar bastante claros e não usa nenhum tipo de meia palavra quando nos dá a entrevista, quando fala à imprensa sobre tudo que a Anvisa faz, sobre a parte técnica da Anvisa. Daniel. Agora, Thaís, essa escalada do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem visto, o presidente até então estava mais num discurso ameno, até depois da questão do 7 de setembro, orientado, aconselhado por Michel Temer, mas a gente vê que agora, mais próximo das eleições, mas com as pesquisas de popularidade do presidente mostrando que a popularidade dele está em queda, o presidente volta a fazer esses discursos mais críticos, mais ofensivos, mais intimidadores. Faz parte da estratégia do presidente retomar nesse momento que as pesquisas mostram popularidade em queda e mais próximo às eleições? Daniel, embora a gente tenda a acreditar que faz parte de uma estratégia política, eu confesso que, para mim, ela não fecha. É uma estratégia política que, nos números que aparecem nas pesquisas que a gente tem tido até agora, não fazem muito sentido o presidente Jair Bolsonaro voltar a fazer esse tipo de ataque, principalmente em relação à vacinação. Colocar a vacinação em dúvida mais uma vez. Não me parece que esse seja um caminho. É claro que a gente não pode desconsiderar que existe sim uma parcela da população que não acredita na vacinação, que não coloca a vacinação como uma questão prioritária, apesar de todo o mundo estar dizendo que sim, a vacinação contra a Covid é a única forma de controlar a pandemia. Me parece que tem mais a ver com o que o presidente Jair Bolsonaro de fato acredita, que de fato ele enxerga que a vacina não é um instrumento para combater a doença, do que uma estratégia eleitoral. Porque as pesquisas não dizem isso, muito pelo contrário. Tudo que a gente vê e a própria postura dos brasileiros diante da vacinação mostram que grande parte da população aprova e quer ser vacinada, Daniel. Vale lembrar aqui que a decisão do governo federal sobre vacinar ou não
crianças que tenham entre 5 e 11 anos só sai no ano que vem, possivelmente no dia 5 de janeiro. No dia 4 vai ter aquela audiência pública convocada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para ouvir pessoas que são a favor e contra a vacinação de crianças. Muito embora, hoje mesmo, a gente trouxe a informação aqui para vocês que a comissão técnica ali do Ministério da Saúde deu um parecer favorável. Mais uma autoridade de saúde, mais uma autoridade científica dando um parecer favorável à vacinação de crianças e adolescentes. Enquanto isso, a gente está também na expectativa de haver, portanto, essa audiência pública para que aí sim o governo federal possa pedir à Pfizer as vacinas que, aqui em entrevista também à CNN, o Dr. Cristiano Zerbini, que coordena os testes do laboratório aqui no país, disse, olha, a gente já consegue entregar para o Brasil essas doses para crianças em janeiro, mas para isso a gente precisa de um pedido do Ministério da Saúde, o que ainda não ocorreu. Thaís. Dani, a gente não pode esquecer de um ponto bastante importante nessa discussão. Nós temos ações no Supremo Tribunal Federal. Há uma expectativa de que a Advocacia Geral da União dê respostas ao Supremo até hoje, ou no máximo amanhã, a respeito do pedido de explicações do ministro Ricardo Lewandowski. Vamos recapitular aqui. O Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que a Corte obrigue o governo federal a colocar as crianças de 5 a 11 anos no Programa Nacional de Imunização. O que fez o ministro Ricardo Lewandowski na sexta? Ele pediu, então, informações ao governo a respeito de como está sendo discutido isso. Ele deu um prazo de 48 horas para que essa resposta chegue. O que a gente sabe, por exemplo, é que essa audiência pública, a definição dessa audiência pública faz um pouco de parte da estratégia do governo para essa resposta ao Supremo Tribunal Federal. De outra parte, o que a gente também sabe é que, tão logo chegue a resposta da Advocacia Geral da União, a gente deve ter, sim, uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski. É claro que ninguém aqui tem bola de cristal, mas a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal tem adotado uma postura bastante firme em relação à gestão da pandemia, sempre na defesa da vacinação, sempre seguindo o que a gente acostumou a dizer de ciência, sempre seguindo aquilo que os médicos orientam. Então, a gente tem essa judicialização. Para além disso, temos também a possibilidade do próprio governo de São Paulo ingressar com uma nova ação para pedir a oportunidade de comprar essas vacinas diretamente da Pfizer, porque hoje o contrato da farmacêutica é com o Ministério da Saúde, ou seja, é com o governo federal. A gente não pode deixar de lado a judicialização, porque normalmente é por meio dela que a gente vê as definições saírem mais rápidos, Daniel. O mais recente que vimos foi a questão do passaporte da vacinação, a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Obrigado, Thaís. Já a gente conversa mais.